Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é para explicar para vocês um pouquinho mais sobre formulários em HTML, ok? Nesse slide que eu vou disponibilizar para vocês no nosso material lá no Google Classroom, tem a explicação de tudo que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar para vocês os códigos, tá bom? A página funcionando. Então, vai ser uma explicação mais detalhada de código e aí vocês vão trabalhando aí depois com os slides para entenderem mais os detalhes aí, tá? Então é o seguinte, aqui eu criei uma página HTML seguindo a estrutura padrão que vocês já estão habituados, né? O doctype, o HTML aqui iniciando o documento, nossa tagzinha aqui head, né? Vocês também já aprenderam. Que a gente coloca alguns parâmetros aqui, como o título, né, que tá aqui, o títulozinho que aparece na abinha aqui do meu site, né, ó, formulários, o char set que a nossa página vai usar para ele não se embaralhar lá com acentuação, né, e aí finalmente aqui o body da nossa página, né, o corpo da página que vai aparecer aqui no viewport, né, nessa parte aqui da nossa página. Coloquei um títulozinho usando H1, que também já aprendemos aqui, formulário, cadastro de funcionário, e aí começa o nosso formulário. O nosso formulário, ele começa com form, tá? Eu vou tirar daqui alguns campos que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Eu vou deixar até aqui, e depois eu vou apagar o restante. Eu vou dividir um pouquinho esse vídeo para ele não ficar muito grande, ok? Então, eu vou separar aqui, vou deixar alguns campos para a gente depois ver o restante, tá bom? Então, olha, nós começamos o formulário aqui. Form, aqui, no início, barra form para encerrar. Todos os campos do nosso formulário ficarão aqui, né? Então, estamos aqui, com alguns campos nesse primeiro momento. Bom, o primeiro campo que eu estou colocando aqui é o campo nome. Então, esse texto, ele é só o label, só o títulozinho do campo que aparece aqui, né? Ó. Ah, então, isso é apenas o texto que vai antes aqui. Eu poderia escrever X, tá? Então, é só o texto que vem ali. E depois vem os nossos campos, né? A grande maioria dos campos aí em HTML são campos do tipo input. O que é input? Entrada de dados. Então, é um campo para a gente informar dados, né? E aí, esse input, ele tem uma série de informações aqui que nós vamos aprender a usar, tá? Então, é o seguinte. O input, ele tem sempre um tipo. Então, os primeiros aqui que nós vamos trabalhar são inputs do tipo texto. Ou seja, para eu digitar qualquer texto. Deixa eu salvar aqui, recarregar a página. Então, eu posso digitar número, letra, qualquer outro caractere, tá? Então, isso é um input do tipo texto, tá? Nesse input, vocês vão ver ali, eu vou tirar algumas coisas aqui, que depois eu vou explicar. Se a gente recarregar a nossa página aqui, ó, vocês vão ver que já está aparecendo ali dentro, né, ó, nome. Ou seja, quando eu começo a digitar, aquilo ali some. Isso, o que permite isso acontecer é esse atributo aqui, placeholder. Então, o texto que eu colocar aqui é o texto que vai aparecer ali dentro. Então, eu poderia colocar assim, digite o seu nome. Então, o placeholder ele é utilizado para dar uma ajuda, dica para o usuário do que ele deve digitar naquele campo, né? Eu já vi formulários também que a pessoa, o programador, ao invés de colocar ali o label antes, ele só coloca assim, né, os campos. Então, a pessoa vai ver nome, né, vai ver ali dentro do campo que é para ela informar. Eu gosto de trabalhar assim, colocando o label antes, né, e eu também sugiro colocar o placeholder, tá bom? Bom, o que mais que nós temos aqui? Eu vou tirar algumas informações. Nós temos aqui o tamanho do campo. Olha, esse tamanho aqui não é o tamanho padrão, default. Ó, se eu tirar o size,
Vamos ver que ele vai diminuir um pouquinho. Esse aqui é o tamanho padrão do HTML, tá? Para o campo do tipo texto. Mas, o que acontece? Para o nome, por exemplo, aqui, um nome um pouquinho maior, esse tamanho de campo já fica pequeno. Então, eu posso usar aqui o atributo size e falar qual é o tamanho que eu quero para esse campo. Por exemplo, 60 caracteres, né? Então, aqui, olha, ele vai fazer o campo com esse tamanho, tá? Isso é uma coisa importante de se utilizar. Uma outra coisa importante que a gente pode fazer aqui é falar o tamanho máximo. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero deixar ele aqui com tamanho 60, só que se chegar ali, ó, ele me permite continuar digitando, tá vendo? Ó, passou dos 60 caracteres. Então, eu posso vir aqui e falar, ó, max length. O que é max length? Max length é o tamanho máximo que eu vou permitir, o número máximo de caracteres que eu vou permitir. Então, eu posso colocar aqui 60 também, por exemplo. Eu poderia colocar menos, vamos colocar 30, ó, só para ficar mais fácil. Colocar que o máximo é 30. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Agora, ó, continuo digitando aqui, ó. Não vai, tá? Ele não deixa eu digitar mais nada aqui, tá certo? Ou seja, ele trava a digitação no número de caracteres que eu informar aqui nesse max length, tá? Depois, nós podemos colocar aqui o spell check, né? O spell check, o que acontece? Se eu digitar uma palavra com a grafia errada, por exemplo, advogado, né? Ele não reclamou. Agora, vamos supor que eu coloco advogado, né? Olha lá, ele grifou, vermelhinho, pois ele não reconhece essa grafia, tá? Então, você pode colocar spell check se quiser. Uma outra coisa que nós podemos colocar aqui é o required. Required indica que esse campo é de preenchimento obrigatório. Então, o que vai acontecer? Eu vou tentar, ó, eu coloco aqui, ó, o mouse, ele fala, preenche esse campo, percebendo ali? Tá? Porque esse campo é requerido. Então, quando eu venho para baixo ali, ele fica reclamando. Uma outra coisa, eu vou colocar o botão para envio dos dados desse formulário. Vou colocar aqui, ó, input. Depois eu vou falar mais detalhes sobre essa parte de botão, tá? Mas eu vou colocar aqui o nosso botãozinho. O que vai acontecer? Olha, se eu clicar no botão, ele reclama, ó, preenche esse campo. Por quê? Porque eu coloquei que esse campo é requerido com o required. Se eu apagar isso, olha, e atualizar a minha página, e clicar aqui, ele não reclama mais. Ele reclama agora da senha, porque a senha está obrigatória, mas o nome ele não reclamou mais. Ó, nem quando eu ponho o mouse, nem quando eu clico no botão, tá? Então, aquele campo onde eu deixar com required, ele é um campo obrigatório. O usuário não pode deixar em branco, tá? Bom, temos mais coisas que podemos usar aqui no campo nome, mas nós vamos detalhar depois, quando a gente for precisar, tá? Uma coisa importante aqui, que a gente já pode criar o hábito, é usar o atributo name, tá? Então, eu vou falar que o nome desse campo é nome mesmo, é o campo onde eu vou colocar nome, tá? No de idade, eu vou falar que o name do campo é idade. Esse nome, visualmente, ele não muda nada no nosso formulário. Não muda nada. Isso é para quando nós formos clicar no botão cadastrar e os dados informados nos campos forem enviados para processamento. Já vou falar disso logo mais. Então, o script, né, por exemplo, em PHP, em outras linguagens, que vai ler as informações digitadas, né, o nome digitado aqui dentro, ele vai atribuir esses dados a uma variável. Qual é o nome do campo de onde veio o nome simultâneo? Esse campo chamava nome. Né? Então, ele precisa de um name para saber de que campo é o valor digitado aqui. Isso é só um texto. Então, não tem como ele relacionar esse conteúdo com isso aqui. Isso é só para a tela.
internamente, para ele reconhecer que isso é o nome, ele vai relacionar a esse campo, tá? Uma outra coisa interessante aqui é o ID, né? ID de identificação, pode ser o mesmo. O ID geralmente nós usamos no CSS, no JavaScript. Então, no CSS, por exemplo, quando a gente quiser formatar campo, no JavaScript, quando a gente quiser fazer algum acesso a esse campo, uma forma pode ser usado o name, mas em geral também a gente usa bastante o uso do ID. Então, esses dois atributos não mudam nada visualmente, nem precisa se preocupar tanto com eles nesse momento, mas eles são bem utilizados, tá? Bom, depois na sequência aqui eu criei o campo idade, tá vendo? Ó, idade. O campo idade, por exemplo, nós podemos trabalhar com ele sendo do tipo number, ó, ao invés de ser text, tá? E aí, a gente vai mudar algumas coisas aqui, tá? Então, o campo idade, olha lá, agora ele tem uma setinha ali, ó, para valor, e ele não me deixa digitar letra, tá? Opa! Ele deixou, mas eu não tinha atualizado aqui a página, tá? Então, ó, aqui ele me permite trabalhar com os números, tá? E o que acontece aqui? Tá grande, né? Então, eu poderia até diminuir, poderia colocar aqui, ó, size 3. Só que daí esse placeholder talvez não apareça, né? Ó, deixa eu tirar o placeholder daqui para ele conseguir diminuir o tamanho do campo um pouco mais. Tá ficando grandinho aqui. Não tem nada a ver com o meu zoom. Enfim, tem algumas coisas de navegadores aí. A gente pode depois testar em outro navegador para ver o size. Vou voltar então o placeholder, já que não atrapalhou, né? Então tá aqui. Vamos colocar 5, um pouquinho maior. Então tá achando indiferente, vamos manter o 3, tá? Então tá aqui, idade. E é numérico, tá? Então aqui a gente consegue manipular. O que vai acontecer aqui? Vamos supor que seja um site que eu só aceite maiores de 18 anos. Então eu vou colocar assim, ó, max igual a 18. Ou seja, a idade máxima nesse campo é 18. O que vai acontecer, ó? Se eu for subindo aqui, olha, quando chegar no 18 ele vai travar, ó, não vai mais. Também, se eu clicar aqui em cadastrar, ó, eu vou digitar, ao invés de ir por lá, eu vou colocar 20. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai exigir o nome que eu deixei requerido. Ó, o valor deve ser menor ou igual a 18, tá? Então, mesmo que eu não usar a setinha, mas eu forçar digitando, quando eu clicar, ele vai reclamar, tá? Então, eu tenho que seguir o limite. Por que não é max length e é max? Max length é para campo do tipo texto, ou seja, número de caracteres máximo. No campo numérico, não é número de caracteres, é valor. Então, é valor máximo, então é só max, tá? Eu posso colocar também o valor mínimo. Então, vamos pensar aqui, na verdade, diferente, né? Se tem que ter 18, eu vou colocar aqui, ó, só de 18 anos até 20 anos, que pode entrar no meu site. Então, aqui, ó, já vai começar em 18, tá vendo, ó? Ó, ele veio, a página veio 0, né? Ali, nada. Quando eu clico aqui na setinha, ó, ele já vai pro 18. E ele vai travar no 20. Agora, vamos supor que eu venho aqui e coloco 15 e clique no botão, ele vai estar reclamando ali do nome, né? Ó, coloquei 15 manualmente, ele vai reclamar. O valor deve ser maior ou igual a 18, né? Aí eu vou colocar 21. Olha lá. O valor deve ser menor ou igual a 20. Então, ele fica reclamando porque eu coloquei aqui, deixa eu fechar aqui que eu abri sem querer, a margem de valores que eu aceito nesse campo. Eu esqueci de falar aqui do tamanho mínimo. Aqui também eu posso colocar, ó. Opa. Tem o max, né, que é o tamanho máximo de caracteres, e tem o min também. Então, eu poderia colocar que o nome tem que ter pelo menos 3 letras, tipo Ana, né, ó.
Então, o que vai acontecer? Se eu digitar aqui, oi, olha lá, aumente esse texto para 3 caracteres ou mais. Então, teria que ser pelo menos Ana. Tá? Aí ele passa. Tá? Então, aqui eu também tenho o número mínimo de caracteres e o máximo de caracteres. Tá certo? E aqui os valores máximo e mínimo. Bom, uma outra coisa que nós podemos fazer, né? Olha, primeiro que eu posso trazer campos com valores pré-definidos. Então, vamos supor que eu já queira trazer o nome Simone ali dentro. Eu poderia vir aqui no campo nome e colocar assim, ó, value. Value é o valor do campo. Quando eu digito aqui, Simone, esse valor Simone internamente é jogado para esse atributo. Agora, vamos supor que eu queira que a tela já seja carregada com o nome Simone escrito lá. Então, eu vou colocar aqui, Simone. Então, quando eu carregar a página, já vem. Mas, nesse caso, eu ainda permito alterar, tá? Bom, o que eu fiz, então? Eu fiz um exemplo aqui, olha, do cargo, professor. Então, vamos supor que todo mundo que vai usar esse formulário para se cadastrar é professor. Então, eu posso deixar isso fixo, tá vendo? Ó, input type text, vel aqui, professora, já veio, preenchido. E aí, eu não quero que ninguém mexa nesse texto. Ah, ele não mexe, tá vendo que o campo de corzinha cinza e eu clico aqui, ó, eu tento apagar, ele não permite. Então, eu coloquei aqui, ó, disable, tá? E a mesma coisa o read only, ó, read only. O campo, ó, tá aqui, ele não deixa eu apagar, ele não deixa eu mexer. Qual a diferença entre o disable e o read only? O disabled, ele tá desabilitado. Então, quando eu clicar no botão aqui para chamar o código que vai pegar esses dados e cadastrar mesmo num banco de dados, por exemplo, o campo que está desabilitado, ele não é lido. O valor que está nele não é lido. O read only, diferentemente, ele não permite que a gente mexa, mas ele é um valor que vai ser lido e cadastrado, tá? Então, é a diferença, tá? Senha. A senha tem uma particularidade. Pensa aí, o que acontece quando é um campo de senha? Qual que é a particularidade do campo senha? Como que os dados aparecem num campo de senha? Ó, tá? Não aparece porque tem alguém perto de mim, atrás de mim, do lado, vai ver minha senha. Então, eu não posso usar na senha o input type text, porque daí se eu venho aqui, olha, e digito minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, quem está aqui perto de mim vê, né? Então, o campo senha, ele é do tipo password. Todas as outras regras que eu expliquei aqui em cima valem para o campo password. Tamanho máximo, tamanho mínimo, required, name, ID, tudo serve para ele também, tá? Só que a diferença é que ele não permite você visualizar. Internamente, o sistema que vai ler os dados desse campo, ele vai saber o que foi digitado, tá? Mas na tela não aparece, tá bom? Então, essa é uma particularidade do campo senha. E aí nós temos aqui, olha, o campo rádio button, né? Que a gente chama esse campo aqui, rádio button. O rádio button, ele é assim, olha. Então, eu coloquei aqui. Eu vou colocar, só apagar algumas coisas aqui que eu não vou explicar nesse momento, para não ficar muita coisa para vocês nesse primeiro vídeo, tá? Depois eu vou voltar falando mais. Então, eu coloco aqui, ó, o texto N, ou masculino, tá aqui. Tá? Na frente, o campo. Então, agora, o campo é um input também, ou seja, entrada de dados, mas ele é do tipo rádio, tá? Radio button, rádio. Então, ele vai fazer essa bolinha. O nome desse campo, sexo, tá? Agora, eu vou explicar uma coisa importante para vocês aqui, ó. Todos esses detalhes aqui, que são importantes. Se eu colocar só assim, ó. Aí eu fiz a mesma coisa, coloquei o F, que está aqui, e na frente o campo. Olha o que vai acontecer. Ele vai me permitir marcar os dois. Não pode. Quando é rádio button, é o tipo de campo que só permite a seleção de uma das opções. Então, eu tenho que colocar o name, certo? Para o name, tem que ser igual o valor. Para ele entender que é o mesmo campo com
uma opção selecionada. Então, é o campo sexo, onde eu escolho masculino ou feminino, por isso o mesmo nome. Então, agora, quando ele detecta que tem o mesmo nome, ó, então ele sabe que eu só posso selecionar uma das opções, tá? E aí eu vou colocar valor. Então, o valor que vai ser enviado se eu clicar nessa opção. O valor que vai ser enviado se eu clicar nessa opção é N, ou masculino, tanto faz, tá? O valor que você quiser. E se eu clicar na segunda opção, qual vai ser o valor enviado para o cadastro que vai ser feito? Vai ser enviado S, tá? Então, isso daqui é importantíssimo, tá? No caso do rádio button, obrigatoriamente nós temos que colocar o name para fazer esse funcionamento ser adequado e o valor certinho de cada campo, tá? O ID pode ser usado também para uso, por exemplo, depois no CSS, no JavaScript, tá? O ID pode ser igual ao name ou não, ou eu posso colocar aqui feminino, masculino, depende do que você vai querer fazer no seu JavaScript, no seu CSS, tá certo? Bom, aí a gente tem o checkbox. O checkbox é a opção de campo que nós usamos quando nós queremos selecionar várias alternativas, várias opções. Diferente desse, então, que é apenas uma alternativa. Aqui eu posso selecionar todas ou duas, né? Então, aí a gente usa o checkbox. Então, ó, input type, checkbox. Nesse caso, o name não pode ser igual, o nome vai ser diferente, tá? Então, aqui, ele vai mandar para mim manhã, tarde e noite. Ou seja, significa que eu marquei os 3. Ele vai mandar isso aqui para mim, tá? Então, ele vai falar assim, ó. Manhã, on é ligado, que eu tiquei. Tarde, on, eu tiquei. Noite, on, porque eu tiquei. Tá? De on e off, tá? Então, ele vai mandar assim para mim, diferente desse que manda o que tá em value, certo? E aí vem o botão do tipo submit, tá? Bom, tem outros tipos de campo. Eu vou gravar uma segunda videoaula explicando os outros tipos, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo para vocês. Mas vamos falar do botão submit, tá? Eu já vou falar dos 3 tipos de botão que nós temos. Eu vou colocar aqui, ó. Botão. Nós temos o tipo button. O tipo button, vou tirar isso aqui que eu coloquei só para falar dele. O tipo button, olha só, se eu clicar nele, ele não faz nada. O tipo button, ele geralmente é usado quando nós vamos colocar a chamada para uma função JavaScript, um código JavaScript, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo de JavaScript. Nós vamos ter aulas específicas de JavaScript, então não precisam se preocupar nesse momento com detalhes. Mas no JavaScript tem um evento, que é o onClick, onde a gente, o atributo, aqui onClick, o evento onClick do HTML, é para a gente acionar, ao clicar o botão, um comando em JavaScript, por exemplo. Então, eu coloquei aqui uma função do JavaScript, que é a função alert, que eu posso dar uma mensagem, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, onClick, ou seja, ao clicar nesse botão, exiba a mensagem, você clicou no botão. Tá? Então, o button ele vai ser útil depois quando a gente for trabalhar com JavaScript e outras linguagens. Tá certo? Então, nesse momento, só para vocês saberem que ele existe. Submit eu já vou explicar. E aqui, o reset, tá? Ele pode ser também input type. Isso aqui eu já vou falar para vocês. Reset. E aqui nós temos o value. Limpar. Value é o texto que aparece dentro do botão. Então aqui, value botão, value cadastrar, value limpar. É o texto que aparece ali dentro do botão, tá? Então, ó, o botão do tipo reset, ele limpa para mim o formulário. Então, tudo que eu tiver digitado aqui, ou selecionado, quando eu faço limpar, ele zera, tá? Que é o reset. Uma coisa que eu não falei aqui, olha, nós podemos selecionar, por exemplo, aqui em rádio button, eu posso falar assim, ó, eu já quero que venha pré-selecionada
a opção feminino. Então, eu já coloco aqui, ó, checked. Então, olha, ela já vem selecionada. Se eu mudar para masculino, quando eu dou limpar, volta, certo? Aqui também, eu já posso deixar alguma opção já pré-selecionada, com o mesmo checked, tá vendo, ó? E se eu mudar, quando eu limpo, ó, quando eu limpo, o formulário é resetado, ou seja, volta para as configurações iniciais feitas pelo código, tá certo? E o submit? O submit é o botão que vai submeter o formulário. Vai submeter o formulário a quê? A uma ação. Essa ação, ela é definida aqui em cima, em action, certo? Aqui em action é onde eu falo qual é o código que vai ser responsável por ler os dados informados nesses campos e fazer alguma operação com eles, como, por exemplo, cadastrar em um banco de dados. O HTML não sabe fazer isso. O HTML, ele é só o visual. Ele cria o formulário, essa carinha aqui para mim do formulário. Cria os campos, me permite informar os campos, tem essas validações básicas de campos obrigatórios, entre outras aí, mas ele para nesse ponto. Agora, pegar o que está escrito aqui, se conectar lá com o banco de dados, gravar isso lá para mim numa tabela no banco de dados, ou pegar esses dados e fazer cálculos, coisas desse tipo, o HTML não faz. O HTML não é uma linguagem para isso, é uma linguagem de front-end, né? Ela só faz aqui o visual. Então, nós poderíamos, por exemplo, chamar um código aqui, PHP, cadastrar.php, por exemplo, tá? Seria um outro código responsável por pegar esses dados e aí fazer alguma operação com eles, tá? Então, o submit, ele é feito para isso. Quando a gente clica no botão que é do tipo submit, a primeira coisa que ele vai fazer são as validações que o próprio HTML faz. Por exemplo, required, tamanho mínimo e tamanho máximo, o valor mínimo e o valor máximo, essas validações que nós vimos e que eu mostrei para vocês. Passou por todas as validações? Então, eu preenchi o campo obrigatório, dentro do tamanho especificado, os valores dentro dos valores mínimo e máximo, está tudo ok? Aí ele vai olhar, bom, passou, agora vai para o action. Aí ele vai chamar o código informado aqui, que vai ser executado e aí realmente fazer algo com esses dados. Isso a gente vai aprender em outra disciplina, quando voltarmos às aulas, né? Nesse momento, a gente tem que focar em aprender a construir o formulário. É esse o nosso foco no momento. Como eu faço um formulário em HTML? Como a gente faz para esse formulário ser lido por outra linguagem e processado, vem um pouco depois, tá? Bom, aí nós temos dois métodos de envio desses dados para esse script. O que acontece aqui? Nós temos um método que é chamado get. O método get, ele vai enviar os dados para esse código aqui, usando a minha URL, tá? Então, deixa eu abrir um código aqui, só para mostrar isso funcionando para vocês, e aí vocês vão entender esses detalhes um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu tenho esse código aqui, que eu acho que eu apaguei. Bom, enfim, eu não preciso mostrar isso agora, eu mostro depois, tá? Mas, a gente voltando em aula, na próxima aula eu trago esse exemplo para vocês. Mas o get, deixa eu ver se eu consigo simular ele aqui. O get, ele vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui alguns valores. O valor que é 20, né? Esqueci disso. O get, olha, vocês vão reparar que ele chamou aqui, ó, que eu não tenho esse arquivo aqui. Ele chamou, ó, o cadastrar PHP, o botão submit, fez as validações e chamou o cadastrar PHP. Tá aqui, ó. Deu esse erro que ele não encontrou. Cadastrar PHP, ele coloca uma interrogação
E aí ele começa a colocar o nome dos campos. Eu não coloquei name em todos os campos, então eles não estão aparecendo aqui, ó. Ó, aqui ele colocou campo nome igual a Simone, tá? Vamos colocar name aqui no campo idade, ó. Name, idade. Vamos colocar aqui, ó. Name, esse vai estar desabilitado, então ele não vai ser lido. Vamos colocar aqui, name, cargo, name, senha. Aqui o sexo, aqui já está o período de aula, agora vai mostrar melhor ali pra gente, ó. Vou preencher de novo aqui, então. Simone, idade, o cargo já está lá, a senha eu vou pôr 1, 2, 3, feminino, vou colocar que eu estudo à noite, cadastrar. Então aqui continua dando erro, porque eu não tenho o arquivo cadastrar, né? Mas olha só, ele foi lá e pegou, ó. Depois da interrogação ele vai pôr todos os campos para mim, ó. Nome, então ele vai pegar aqui, ó. Nome, o que eu digitei lá dentro desse campo? Simone. End, ó, ele põe um e-comercial. Idade, o que foi digitado lá dentro do campo idade, ó? 20, aí ele põe um e-comercial para separar. Cargo, né, ó, o que foi digitado no campo de name, cargo? Professora. End, senha, o que foi digitado dentro do campo senha? End, sexo, ó, o que foi selecionado? Feminino. End, noite igual a on, que é eu cliquei lá que eu estudo à noite, tá? Bom, eu trabalho à noite, né? O que acontece? Aqui, a gente tem um problema de segurança. Os dados estão aqui, ó, o que eu preenchi no formulário. Minha senha está aqui. Isso se tem alguém visualizando, ou alguém que depois vem ver o histórico de navegação e encontra essas informações. Isso não é interessante, né? A não ser quando são dados que não causam nenhum problema se forem expostos. Mas para dados que não podem ser expostos, o método GET, que é esse usado aqui, ó, ele não é adequado, porque os dados vão ficar expostos aqui. Inclusive, eu posso alterar. Eu vou mostrar na próxima aula para vocês, mas se eu pegar aqui e mudar essa idade para uma outra idade aqui, né, o script cadastrar PHP vai receber o valor que eu tiver colocado aqui, ó. Tá? Então, ao invés de pegar o que eu coloquei no campo, vai pegar o que está aqui. Então, o método GET, ele não é considerado muito seguro por causa disso. Então, a gente tem que pensar, o formulário que a gente está fazendo, tem algum risco de eu expor os dados aqui? Posso causar algum dano? E se o programador vai avaliar a segurança do código dele, dessas informações, tá? Se não, o correto, o melhor é usar o método POST, tá? Aliás, o método POST, se a gente não informar aqui, ó, automaticamente, por default, por padrão, é usado o método POST, tá? Se não, se quiser, para deixar claro, não resta dúvidas, a gente escreve POST. O que vai acontecer se eu usar o método POST, ó? Vou preencher com os mesmos valores, né? Vou colocar aqui. E aí vocês vão ver que os dados são enviados da mesma forma, eles vão internamente, eles não aparecem aqui. Né? Então a gente não visualiza o que está sendo enviado, então apenas o script cadastrar PHP, que não está aqui, ele que vai ler esses dados, ele não vai pela URL. Então essa é a diferença, tá certo? Então a gente pode trabalhar nessa forma, né, usando POST, GET, tudo vai depender do que vai ser feito com esses dados, de como o programador está projetando aquele site, aquele sistema, né? Então, tudo tem que ser muito bem pensado na hora de escolher esse método, tá bom? Eu vou depois localizar aqui onde eu gravei meu arquivo cadastrar PHP correto aqui. E aí nós vamos juntos fazer um testezinho sobre isso na próxima aula. E aí a gente continua com os novos campos, ok? Espero que até aqui tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, me chamem lá no Google Classroom. Até mais!